Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hannah e sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui a gente fala sobre livros. E recentemente a editora Bookmarks lançou A Mulher Errada, que já chegou aqui no Brasil indo direto para o catálogo do Kindle Unlimited. E eu não perdi tempo porque eu gosto muito dos livros da editora, mas eu nunca tinha lido os thrillers. Então eu queria fazer o teste para saber o que era que esse livro ia estar prometendo tanto, até porque ele tem uma promessa de ser uma ótima opção para os fãs da Lisa Gardner, que é o meu caso. E aqui a gente conhece a história da Kendall Beck, que é uma agente do FBI especializada em casos de vítimas especiais. A escolha dela não foi nem por acaso. Isso é uma espécie de pagamento pelos seus remorsos por não ter feito mais no passado, quando ela foi uma das vítimas e conheceu também outra vítima de um serial killer chamado O Ceifador, que deixou todo o território de Denver em estado de alerta, num medo coletivo, e ela, por ter sido uma das vítimas, se sentiu muito impotente e ela agora, já depois de formada na faculdade, ela queria fazer justiça em relação a tudo que ela passou para garantir que outras pessoas também não passassem pelo mesmo. O problema é que a forma como ela lida com esses casos a faz ser muito conhecida por ser um tanto violenta. E ela acaba sendo suspensa pelo seu chefe em um desses casos que ela acabou usando força demais contra um dos suspeitos dos casos que ela estava investigando. E por conta disso, ela teve que passar alguns dias em casa de castigo. Que não é tão ruim, já que ela mora num local bem localizado, junto com a sua melhor amiga Gwen. E ela acaba indo lá participar de algumas coisas da amiga para poder ajudar ela no restaurante que essa amiga trabalha. A Gwen é a dona de um restaurante também, um dos mais caros, mais badalados da cidade, onde ela trabalhou duro, porque ela é a dona do restaurante, né? E ela é sócia do noivo. Então, os dois juntos fazem um ótimo casal, tanto no trabalho quanto, né, sendo um casal mesmo de noivos. E a Kendall fica muito orgulhosa de fazer parte disso e tal, e aproveita esses dias de suspensão para poder aproveitar esse descanso e fazer uma visita lá no restaurante e tal. Só que quando chega o final de semana, a Gwen é uma pessoa super atrapalhada, o carro dela vive quebrando porque ela tem um apego muito grande a um carro bem antigo que ela tem, que ele vive na oficina. E exatamente por causa disso, o carro dela está na oficina de novo e pede o carro da Kendall emprestada para poder passar o final de semana na casa do namorado, porque também vai ter um jantar de família e tal. E ela pede o carro emprestado para poder passar o final de semana e ir se deslocando entre um compromisso e outro. E como a Kendall sabe, né, de onde que a Gwen vai, inclusive ela é muito querida na família da Gwen e tal, ela empresta o carro, confia na amiga e vai passar o final de semana em casa, até porque ela não tem o que fazer mesmo, tá suspensa do trabalho. Só que quando chega na segunda-feira, ela precisa voltar pro trabalho, né, a suspensão dela acabou. E aí como é que ela vai fazer se o carro da amiga não voltou do concerto e nem a amiga voltou também do final de semana com o namorado dos super compromissos para poder devolver o carro para ela? Então ela tá tentando ligar para a amiga e saber se ela vai pedir um Uber ou não. Até aí, né, normal, pode acontecer falha de comunicação, porque a amiga não atende o telefone. Então ela pensa, sei lá, ela vai ver, ela tá dormindo, ou o final de semana foi muito bom e tal, não vou atrapalhar, vou pro trabalho. Só que ela começa a achar estranho porque passa o dia todo e a amiga simplesmente não dá sinal de vida. Nem no trabalho, nem em casa, não atende o telefone, nem nada. Então isso acaba acendendo um alerta na experiente agente do FBI, que já acha que tem alguma coisa errada. Então ela precisa dividir a atenção. Enquanto ela precisa voltar pro trabalho dela e continuar com a investigação que ela tinha deixado para trás por motivos óbvios, ela agora também precisa correr atrás da amiga e saber o que foi que aconteceu com ela. Até porque elas moram juntas e se tivesse acontecido alguma coisa, a amiga teria avisado por que estaria fora. Se ela não avisou, alguma coisa tá errada. E ela vai acionar a polícia. Só que a polícia, ela não dá muita atenção no momento, porque simplesmente ela é jovem, é bonita, tem compromissos, tem relações e tal, e ela poderia muito bem ter saído de casa e não querer dar satisfação para a melhor amiga. A Kendall tá sempre com a pulguinha atrás da orelha, afinal de contas, ela não é uma agente do FBI bem riquista à toa, e ela começa a achar que não, aqui realmente tem uma coisa errada, porque eu vou fazer minha própria investigação e eu acho que isso aqui tem alguma coisa errada. Até que ela consegue dar um jeito de fazer com que a polícia de fato olhe para o caso
Porque se não vai olhar para a amiga desaparecida, vai olhar para o carro dela que foi furtado. Aí, sem ter muito o que fazer, a polícia local acaba pegando o caso e vai parar na mão do Adam Taylor, que é um detetive que também já está cheio de casos para resolver e agora ainda tem mais um que ele tem que resolver por cortesia, afinal de contas são colegas de trabalho. Ele não dá muita atenção no começo, mas depois, quando ele começa a investigar o carro desaparecido da colega, ele percebe que talvez realmente a amiga dele tinha razão e que talvez a Gwen não tenha simplesmente saído de casa. Alguma coisa de fato teria acontecido. E é com essa premissa que a gente começa a história de A Mulher Errada. A narrativa é em terceira pessoa, porém ela conta os fatos pelo ponto de vista da Kendall e do Adam. A Kendall é uma detetive que também tem o seu lado pessoal, o seu lado emocional, que fala mais alto muitas vezes, e isso já dá para ver inclusive no seu trabalho, já que ela é expulsa por deixar que seus sentimentos falem mais altos ao defender uma vítima. Mas também a gente leva em consideração o que ela sente ao notar o desaparecimento da amiga, que é uma pessoa que é muito próxima dela, afinal de contas elas estão juntas desde a faculdade. A família da Gwen é uma família que acolhe a Kendall como se também fosse uma parente de sangue, então ela se sente realmente membro da família, e a Gwen é como se fosse a irmã dela, então ela sente aquilo na veia mesmo, a dor da perda, sem saber onde é que tá, sem saber respostas, e isso principalmente ela sendo uma policial que é uma pessoa responsável também por encontrar pessoas. Então ela não conseguir encontrar uma pessoa que ela gosta muito, afeta muito ela, e ela começa a refletir sobre as outras pessoas que ela também ajuda, mas que ela até então nunca tinha sentido a dor. Então vendo as coisas por esse ponto de vista é muito interessante, porque tem aquela questão de a grama do vizinho é sempre mais verde, a gente nunca sabe a dor do outro, e agora ela tá sentindo na pele o que as pessoas que ela ajudava também sentem. Por outro lado, a gente tem o Adam, que é um detetive também muito bom no que faz, só que ele anda bem cansado e muito sobrecarregado por conta de casos que andam aparecendo na mesa dele, à torta e à direita, de pessoas que andam desvivendo de uma forma muito peculiar, muito parecida, e ele tá achando que é também obra de um serial killer, e ele também não pode provar. Então ele já fica com isso, e ainda por cima parece um caso de um carro desaparecido que ele não estava nem um pouco afim de lidar com isso, mas ele é obrigado porque o chefe dele manda como cortesia, afinal de contas é uma pessoa do FBI que é maior do que eles e exige que encontre o carro dela. Ele tá reclamando, né? Você, poxa, já tem coisa pra caramba pra fazer, ainda aparece mais um e tal. Só que quando ele começa a investigar, ele começa a perceber certas nuances que talvez sejam parecidas com os casos que ele está investigando. Então isso acaba chamando um pouco a atenção dele. Só que aí é que a história começa muito bem e depois ela desanda um pouquinho. Isso porque a autora ela mandou muito bem no mistério. O mistério ficou muito bem bolado, muito bem desenvolvido, eu gostei bastante. O plot é interessante, ele não me deixou totalmente de queixo caído, mas eu gostei de como a história foi amarrada nesse ponto. O problema é que o mistério ele demora um pouco para acontecer, porque a autora acabou se perdendo, né, exatamente na parte pessoal dos personagens, em especial da Kendall e do próprio Adam. Isso porque a autora ela queria trazer talvez alguma coisa para deixar o leitor curioso, para saber se vai ter um romance, se não vai ter, sendo que aquilo dali é uma coisa que não faz muito sentido, já que em momento algum a trama se propõe a isso. É para ser um mistério. E por mais que tenha a questão pessoal ali, tenha a questão do luto da Kendall, que tenha a questão do não saber as respostas de onde tá a Gwen, a família da Gwen também lidando com isso, acho que só aquilo dali já bastava para dar a emoção pro lado pessoal que a autora queria. Não precisava de mais. Só que ela quis florear um pouco mais, trazendo a questão de sentimentos amorosos que em momento algum se encaixou ali. E eu acho que ela ficou tanto tempo repetindo isso, que quando a Kendall veio realmente trabalhar e voltar a investigar o caso, foi aí que eu me lembrei, falei, é verdade, ela é uma agente do FBI, porque até então eu já tinha esquecido, pra mim ela é só uma pessoa que era aleatória, sabe? Não tinha mais nada. E depois é que eu vim me lembrar que ela era uma agente do FBI. Então isso já deu um ponto negativo, porque ela se esqueceu do principal, que era a investigação, e ficou focando muito em coisas que não eram necessárias e que nem iam ser trabalhadas depois, porque ela já deixou bem claro que não ia trabalhar aquilo. Salvou mesmo foi um mistério que voltou, né, lá para os seus 80 e poucos % já do livro. Eu
acabei pegando de novo no ritmo e fui ficando surpresa com as coisas que iam acontecendo. Talvez nem tanto, porque eu já tinha as minhas teorias e dessa vez eu acertei, mas eu gostei da forma como ela foi amarrada, foi uma situação crível, né, e um tanto plausível, outra parte um pouco fantasiosa demais, que eu acho que foi um pouco forçação de barra, mas ainda assim eu passo um pouco de pano, eu acho que fechou bem a trama e deu bom. Também tem a questão dos capítulos mais curtos, a escrita fluida que ajudou bastante, mas o que realmente pecou um pouco foram essas cenas desnecessárias. Se ela tivesse cortado, ou ela até poderia ter colocado, já que a ideia era essa, colocasse, mas que não ficasse repetindo tanto e nem ficasse se alongando. Colocasse, mas bem reduzida e focasse mais no mistério e amarrasse um pouco mais. Aí sim eu acho que teria dado mais emoção e a leitura teria sido ainda melhor. Mas é um livro que eu recomendo, apesar das minhas ressalvas, ainda é um livro que ele é bom, principalmente se você estiver saindo de uma ressaca literária, ou se você quiser uma opção mais rápida para ler no final de semana, para você ler e se distrair durante uma viagem, um feriado prolongado, alguma coisa assim. Eu acho que é uma boa pedida. Ou se você estiver também se aventurando no gênero, quer conhecer mais alguns que sejam um tanto mais fáceis de você entender a mensagem, eu acho que A Mulher Errada é uma boa pedida, mas não espere mais do que isso, porque acho que você vai se decepcionar um pouquinho. Agora me conta aqui nos comentários se você já leu algum livro que você também começou muito bem, cheio de expectativas por conta da premissa e depois você viu que não era nada daquilo. Me conta aqui nos comentários, vamos trocar experiências literárias. Até o próximo vídeo, tchauzinho!